Olá, bom dia a todos. Sou a Priscila Góes aqui com vocês. Nós estamos nessa manhã de sexta-feira, essa manhã fria, a umidade do ar já vai mudar nossos resultados aqui na aquarela com certeza, mas é um dia para a gente estar aqui junto, experimentar nossas técnicas e acessar esse lugar de criação com aquarela. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui, eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Mas acredito que vai ser bem tranquilo. Certo? Tô esperando o pessoal chegar. Um dia então nós estamos aqui com vocês. Vou falar rapidinho algumas coisas, lembrar, tá? Algumas coisas vocês já sabem. Primeiro, que pra gente compreender essa técnica, compreender uma nova técnica em geral, você precisa dar um passo atrás. Então, de alguma maneira, essa técnica que nós estamos desenvolvendo aqui, que a gente vai experimentar, é uma das técnicas mais antigas da humanidade. Certo? Quando não existia armarinho Fernando, quando não existia acrylex, as pessoas extraíam seus pigmentos das fontes naturais, compactavam com goma, transformavam numa pastilha e usavam a água para trazer, que a água é o veículo, a água é um caminho, certo? Então a gente tem o pigmento, que é a cor, a gente tem a goma, que é o aglutinante, que faz com que esse pigmento não seja uma poeira, certo? A gente praticamente está pintando com uma poeira, só que ela não se transforma numa farinha ou numa areia, porque ela está compactada num aglutinante. Deixa eu colocar aqui a composição da tinta, composição das tintas. Todas as tintas, absolutamente todas, só que isso vai mudar, certo? Você vai ter o pigmento, você vai ter o aglutinante, é o que faz o pigmento fixar, e você vai ter o veículo, certo? E você vai ter o conservador também. Bom dia, Robéria, bom dia. Então você vai ter o pigmento, o aglutinante e o veículo, tá? O pigmento nosso aqui é um pigmento químico, certo? Porque nossas aquarelas são de origem industrial, mas esse pigmento poderia ser outras coisas, como terra, por exemplo. Poderia ser uva, que é um pigmento muito poderoso. O café também tem uma pigmentação ótima. É a fonte de cor, tá? Fonte de cor. No caso do nanquim, o pigmento é o carvão, ou o que sobra disso, tá? A fuligem. Então, o pigmento é a fonte de cor. O aglutinante é o que faz com que esse pigmento seja fixado. O aglutinante pode ser óleo, no caso da tinta óleo. Pode ser a goma arábica, como é o caso da aquarela, certo? Ou se a gente está usando cola, é cola látex, no caso da tinta acrílica, certo? Você vai ter isso. E o veículo você vai ter ou a água, que é a parte líquida, são todos os líquidos, é a parte líquida da tinta. Você vai ter solvente, certo? Você vai ter vários tipos de veículo, que é a parte líquida da tinta, que faz com que não deixe de ser uma pedra, certo? Para você entender isso aqui. A gente sempre está lidando com esses três elementos combinados em todos os tipos de tinta, seja acrílica, guache. O que tem de veículo aqui? A gente tem também o ovo, por exemplo, como aglutinante, quando a gente está fazendo a tinta têmpera. Depois você tem os fixadores, que são outros que você adiciona, e tem também os conservadores. No caso, você coloca elementos para essa tinta não estragar, para esse pigmento não estragar. Tá? Mas principalmente isso daqui que importa mais pra gente, porque a gente tá falando de aquarela. Quando a gente tá trabalhando com aquarela, a gente já tem na pastilha isso aqui, ó. Isso já tá manifestado na pastilha. Na aquarela, a água é o nosso veículo, ela acontece com a água, certo? Na proporção, é uma parte pigmento, de todas as tintas, tá? Duas partes, uma parte pigmento aglutinante, e no nosso caso aqui, tá? Se fosse outras tintas, essa proporção vai variar. Duas partes veículo. Então, duas partes veículo, duas partes água. Então, o que acontece? O que acontece muitas vezes? Nossa tinta fica muito espessa, ou a gente fica esfregando a pastilha, ou se a gente está diluindo outras tintas, a tinta guache, a gente consegue um resultado muito próximo, tá? Porque ela é como se fosse um tipo de tinta têmpera industrializada, tá? Química. A nossa tinta guache é uma tinta têmpera química. As duas têm associações e resultados semelhantes. Mesmo se você estiver trabalhando com uma tinta que já está apresentando
esses 3 elementos, no caso a guache já vai ter um pouquinho do veículo dela, de água ali dentro do potinho, você vai aumentar isso para a técnica da aquarela. Então você vai pegar uma parte de guache e 2 partes de água. Uma parte da pastilha, 2 partes de água. Então como isso acontece na prática? Eu tenho sempre 2 lugares que eu vou colocar minha água. Um é o meu veículo, o outro é para limpeza ou para troca, certo? Então, quando eu estou aqui, ó, eu molho o meu pincel e eu coloco o meu pincel aqui, eu estou na uma parte de pigmento. Só que aí o que eu faço? Eu volto o meu pincel para a água e aí eu fiquei 2 partes água, certo? Se eu preciso de mais fluxo, eu vou para água, porque a aquarela é pintar com água. É principalmente a água como veículo, esse caminho que a gente vai adicionando, e nisso a gente tem a força, a qualidade da técnica, da transparência, da efemeridade, da força do pigmento, porque na aquarela o veículo se evapora totalmente ao final do processo. Tá? Por isso que ela é opaca. Por que a água faz? A água vem, deposita o pigmento. Ela é realmente um ônibus, tá? Ela vem, deposita o pigmento e vai embora. O veículo acontece isso. Em outras tintas, por exemplo, se é solvente, quando a tinta seca, o veículo é evaporado e fica só o pigmento aglutinante. Só que a questão das tintas tóxicas, por exemplo, é que esses veículos são altamente nocivos para a nossa saúde, para a atmosfera, para o meio ambiente, etc. Esse que é a chave aqui da nocividade da tinta, ou do quanto se a gente vai ter uma alergia, se vai ser uma tinta automotiva que eu preciso de uma proteção para trabalhar com ela, é por conta do veículo. O nosso veículo, o que a água faz? Ela pega o veículo, pega o pigmento com aglutinante que já está aqui, a água traz ele para o papel, a água ajuda ele a espalhar e dilui ele aqui, criando a transparência, e a água depois vai embora, porque ela realmente é o veículo, é o que traz a tinta para o suporte. No nosso caso, o nosso suporte é o papel. Tudo bem? Então, essa ideia, esse ato de sempre molha o pincel na água, molha na pastilha ou na sua fonte de pigmento. No caso, se você estiver usando a guache, você vai colocar numa tampinha bem diluída, você vai molhar aqui e você vai voltar para a água, porque eu sei que é 1 para 2, 2 para 1. O dobro de água para cada partícula de pigmento. Aí você vai ter, mesmo se você estiver trabalhando com a guache ou até tinta para tecido, tem algumas, as que não tiverem brilho, você vai conseguir isso. Você vai ter efeitos aguados, é um pouquinho diferente, mas é sempre nessa proporção. Tá bom? Então isso é muito importante, esse entendimento. Muitas vezes a gente fica esfregando a pastilha, esfregando, até ela virar uma gosminha aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai estar bem espessa, ela vai virar uma farinha depois que secar, por melhor que seja a qualidade dela, certo? Então, e aí eu não vou ter transparência, eu não vou ter tantos recursos que é o forte dela. Ela vai se tornar aí uma imitação, a gente vai dar para aquarela a síndrome do impostor, tá? Ela vai ser uma tinta guache que não funciona muito bem, uma tinta têmpera que não funciona muito bem. Quando a riqueza dela é o quanto ela flui, quanto ela pode se tornar transparente, tá? Essa é a alegria dessa técnica e é isso que nós vamos explorar aqui, tudo bem? No vídeo anterior, não sei se todos já assistiram, recomendo que assistam. Vou retomar aqui mais ou menos do que eu falei. Os materiais básicos simples, água, os pincéis, podem ser até os pincéis escolares, contanto que sejam redondos, tá? Pincel escolar mesmo, amarelinho. Os maiores para fazer a base e os mais finos para fazer as letras, tá? Principalmente se a gente quer colocar detalhes das nossas letras, certo? E o papel, eu recomendo que use papel 300 gramas, tá? Porém, para esses exercícios, você pode fazer numa folha de sulfite, como esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Para efeito de conhecimento, não tem problema, não é prejudicial se você não tiver o seu papel aí neste momento, mas você tenha na sua mente que o papel é uma parte muito importante. Principalmente se ele puder. Esse daqui é um Canson 300 gramas aquarela, ele é razoável e acessível. Não é o melhor, tá? Você tem outros papéis, Hanemili, Monval, são papéis 100% algodão, que eles são praticamente um tecido. Esses outros papéis você pode até colocar embaixo da água, lavar, trabalhar com eles de novo, que eles são praticamente
praticamente um tecido. Então, conforme você vai crescendo, vai caminhando, vai se aprofundando mais na técnica, você pode ir alcançando melhores resultados com esses papéis. Para título de liberação, para a gente quebrar o bloqueio mesmo, até mesmo a folha de sulfite é suficiente quando a gente começa a tratar a aquarela como ela é, então como ela é digna de ser tratada. Então, quando eu estava no início já falando com vocês sobre dar um passo atrás, primeiro, quando a gente dá um passo atrás, a gente presume o não saber, e a gente, quando dá um passo atrás, acredite se quiser, a gente presume o já saber. Por quê? Muitas vezes, aqui no não saber, a gente enfrenta o automático, as ações no automático, os materiais no automático, a construção da imagem no automático, não sei. Tem algo novo aqui, tem algo que vai contribuir, que eu vou caminhar, que eu vou me aperfeiçoar, que eu vou dar um passo, eu vou chegar a um novo nível, tá? É como tomar um impulso para dar um salto, tá? Esse é o passo atrás. E quando eu também retrocedo nesse não saber, eu me deparo com conhecimentos que talvez eu não tinha consciência, eu não tinha percebido. Como várias de vocês já compartilharam comigo essa semana de, eu descobri tais tipos de papel, eu vi que eu tinha todos os pincéis, eu consegui fazer o efeito aquarelado com outras tintas. Você vai entrar em contato com esse conhecimento prévio, que ele é muito importante, que é ele que te trouxe até aqui, certo? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante, mas é muito importante e contributivo sim. Então, é importante, primeiro, quando eu recomendo para vocês vários tipos de materiais, realmente a técnica da aquarela ela integra muito bem com vários tipos de materiais. Até mesmo o que a gente está desenvolvendo aqui, você pode desenvolver no tecido cru, você pode desenvolver técnicas aguadas, de nuances e transparências, manchas, você pode desenvolver tudo em tecido, você pode desenvolver isso aqui até mesmo em tela, tecido preparado, você pode transicionar alguns conhecimentos daqui até para fazer efeitos aguados e aquarelados na parede, enfim. Ela integra com nanquim, ela integra com vários tipos, com quase todos os tipos de caneta, com lápis de cor, giz de cera, giz pastel, ela integra com várias técnicas, então a aquarela vai trazer para você essas possibilidades. Porém, neste momento que a gente está realmente tomando conhecimento, experimentando coisas novas, é importante você deixar, e isso está dentro do não saber, é você deixar um pouco de lado as coisas que a gente está acostumado, certo? E vamos voltar ao simples, vamos nos manter no simples, que é o lápis e água, pigmento e pincel. Muitas vezes nós temos o âmbito, temos a necessidade, às vezes realmente a composição pede uma linha preta, pede um marcador, pede uma outra caneta que a gente tem aqui, até efeito aquarelado, efeito transparente, mas quanto mais você nesse momento tiver esse foco de se conectar com o pincel tradicional, a proporcionalidade do veículo da água, a relação com o pigmento, seja ele compactado seco ou algum outro pigmento que você diluiu, vai ser melhor para você no futuro. Então isso está dentro de dar um passo atrás e do não saber, tudo bem? Então vamos nos manter no simples para que a gente possa extrair o melhor disso. E é claro, depois deste momento, depois dessa imersão, depois deste tempo, vai ser possível você retomar e agregar e assimilar de várias formas, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo acompanhando? Tirei sem querer. Todo mundo acompanhando? Bom dia a todos vocês. Acho que eu não consigo ler os comentários sem virar a câmera, ótimo. Não é isso, deixa eu ver se eu consigo visualizar. Acho que é isso, vamos avançando. Bom dia. Então, já falei com vocês aqui sobre a composição da tinta, sobre a nossa intenção, nosso relacionamento com esse novo universo que realmente é diferente. Eu falei sobre a composição, pigmento, aglutinante e veículo. Esses dois já vêm quando a gente trabalha com a pastilha compactada, e o nosso veículo é a água, tá bom? E na nossa prática, no exercício, em todo vai e volta que a gente tem de água e pincel, a gente tá trabalhando com uma parte pigmento e duas partes veículo. Tudo bem? Então vamos mais. Na semana passada, havia sugerido para vocês criarem composições com círculos. Tá? O que é bom dessa composição dos círculos? Essa composição dos círculos você vai fazer, então se você tá aí comigo acompanhando, você pode fazer junto comigo, pega o seu material que você tem, o pigmento que você tem, já fica preparado, que aí você consegue fazer junto. O que é essa técnica dos círculos? Você vai justamente fazer esse exercício, ó, então aqui, uma parte pigmento, água. Acho que esse movimento, esse entendimento, ele é o mais chave para você. Óbvio que ele não é tudo. E a ideia dentro dessa imersão não é você se tornar um mestre em aquarela. É simplesmente você perder o medo, pigmento, água.
é simplesmente você já ir fazendo e conseguir extrair os melhores resultados dela, tá bom? Então aí você pega uma parte pigmento, 2 partes água. Basicamente isso. Às vezes você quer mais, você quer fazer outra camada, você volta e escurece. Porque quando ela seca, você consegue fazer o mesmo processo. Isso que ela é boa. Porque se ela já tá seca e o papel tem um apego razoável, não vai soltar. Pode ser que solte um pouquinho, mas você consegue criar camada sempre com leveza, certo? E o que é bom desse exercício aqui? Você vai fazendo círculos e você vai, água. E você vai percebendo as conexões que os círculos vão fazendo e as misturas de cores. Você vai vendo que vai criando coisas imprevisíveis aqui. Pigmento, água. É pintar com a água, tá na liderança, a água é o veículo, a água é o caminho. É quem vai levar o nosso pigmento. E aqui você vai tendo as nuances, aqui você vai fazendo as conexões, aqui você vai experimentando as misturas de cores. Fora que assim, a alegria, ela traz muita calmaria, muita tranquilidade. Então, ó, vou mudando, eu posso ir conectando. Cada um tem um jeito de gerir sua paleta de cores. Eu não sou muito de cores puras, geralmente. Então, a minha paleta, ela é suja mesmo. Eu gosto que ela seja suja. Às vezes até eu uso café como forma de descer os tons para eles ficarem mais terrosos, tá? Você pode fazer também com suco de uva. Mostrei o vídeo para vocês. O resultado do suco de uva vai ser sempre próximo do preto, do cinza, do roxo. Então, os próprios acúmulos de água involuntários, deixa eu ver se alguma conectou, eles vão criando outras cores que não estão intencionais, certo? Então, essa prática, esse exercício é muito bom para vocês liberarem. Então, lembrando que é uma parte pigmento, 2 partes água. Se eu sentir que isso pro papel, tá? Dependendo da gramatura do papel, da qualidade dele, da preparação, se ele é poroso e tal, e da quantidade de algodão que esse papel tem, vou conseguir super controlar esse fluxo de água. Eu posso usar um paninho, eu posso usar um papel, e até se eu tô usando papel 300 gramas, 100% algodão, até lavar embaixo da torneira eu consigo lavar, recuperar e continuar trabalhando com aquele papel, tá? Então, muito desse resultado vai depender do tipo de papel que eu tô trabalhando, certo? Vou prender ele aqui para ele ficar mais sossegadinho um pouquinho. Então, principalmente para ter um resultado mais previsível, se ainda você tem essa necessidade, então a dica de prender numa superfície é para você. Eu não faço muito, porque eu gosto da parte da mancha involuntária que acontece. Manchas únicas, lindas. Muito bem, certo? Aí, retomando também, mesmo que você não tenha assistido o vídeo anterior, eu vou refazer a técnica da poça d'água, que é puddling, chamado puddling, e vou usar a nossa palavra do dia, que é sorria. E é bom que assim, deixa eu só ver como vocês estão visualizando. Peraí. Todos veem? Deixa eu ajustar aqui, baixar um pouquinho. Em relação, principalmente, pessoas que têm alguma dificuldade com a escrita, você pode usar um lápis. Ou você pode usar o próprio pincel molhado na água para você fazer o seu rascunho, tá? Me perguntaram sobre como limpar o pincel. Shampoo infantil. É a mesma divisão que a gente faz aqui, ó. Uma parte pigmento, 2 partes veículo. Para água de limpeza, uma parte sabão, 2 partes água, tá? Eu geralmente coloco numa embalagem de adoçante, tá? Porque ela já tem uma dosagem. Ficou muito em cima, né? Então, como você pode fazer seu rascunho? Você pode fazer com um lápis bem fraquinho, foi uma coisa que me perguntaram também, mas aí depois você vai ter que apagar. Ou você pode fazer esse rascunho com a própria água. E aí nós vamos aplicar tudo que a gente sabe sobre respirar. Respirar, inspirar, né? Expira. E o que muda? Muda a intensidade do quanto você pressiona as cerdas de forma que elas abram. E depois você tira a pressão. Então, na pressão, as cerdas abrem, você tem uma faixa mais larga. Quando você tira a pressão, as cerdas se fecham e aí você tem uma linha mais fina. Então, é sobre pressão. Então, vou colocar aqui, ó. Pressionando, tirando a pressão. Inspira. Inspiração é sempre leve. A expiração é sempre pesado. Subiu. Inspira, é sempre leve. Na inspiração, eu tô conectando. Aí ficou... Ó, mas dá pra vocês verem, isso é um rascunho que você tá fazendo com água, tá bom? Vou usar aqui, vamos lembrar das proporções, certo? Vamos lembrar das proporções. Uma parte pigmento, 2 partes veículo. Uma parte você com o seu pincel na pastilha, 2 partes você pegando mais água do recipiente. Então, ó, expirando é pressão, é esforço.
Inspirando é conexão. Então, mais pressão, menos pressão. Inspira, expira, como as cerdas abrem. Expira. Tira a pressão. Certo? Eu desenhei a palavra. E nesse aguado aqui, como eu faço? Posso pegar um pincel mais espesso que eu tiver. Se você não tiver esse pincel redondo, pode ser pincel de maquiagem. E eu vou fazer uma pocinha em volta da palavra aqui. É poça de água, poça. Lembra que eu falei sobre a proporção? O que muda nas técnicas? Por exemplo, antes era uma parte pigmento, duas partes água que eu tô desenhando. Quando eu fiz aqui na técnica do aguado, do puddling, eu coloco a água primeiro e o pigmento depois. Tá? Então, vai mudar a ordem que eu vou colocar. Esses dois, eles vão criar uma dinâmica. Então, para eu criar esses efeitos aqui, a água vai primeiro e depois vai o pigmento. Então, a água tá vindo primeiro, duas partes de água. Tá aqui, ó, volume grande, vai criar uma mancha bem incontrolável aqui. Vou deixar ela um pouco mais fixa aqui, só para vocês não entrarem em pânico, né? Pra não ter pânico. Ok, certo? Aí aqui, ó, então foi água primeiro, agora vai pigmento. Vou aqui soltar um pouco mais no pigmento. Aí eu venho aqui, eu coloco pigmento onde eu quiser. Posso colocar de fora pra dentro. E eu posso encostar também a água na palavra, pra eu criar uma manchinha. Pra não ficar tão marcado aqui. Então ainda tá proporcional. Tá a pocinha d'água, super poça d'água. Depois, quando secar, eu posso voltar para definir um pouco mais, se eu sentir essa necessidade, tá? Bom, meu de hoje já tá pago, tá? E aí, todo esse processo, depois que ela secar, depois que o veículo for embora, lembra que o veículo vem, deixa o pigmento e vai embora. Depois desse processo, eu posso repetir, eu posso fazer outras camadas. Então, é sobre água, tudo bem? Muito bem, fizemos o pudding. Agora temos mais uma técnica. Quem tem alguma pergunta aqui, estão conseguindo fazer? Não sei se eu vou conseguir. Eu vou fazer assim... Não sei se eu vou conseguir olhar os comentários aqui sem ficar mudando a câmera. Tô conseguindo. Dá pra levantar um pouco o papel, está por baixo dos comentários. Assim? É, gente, pode... Quem falou que já vai fazer o de hoje assim, já faz. Why not? Por que não? Tá sem som. Eu tô ouvindo, voltou pra mim. Só não estou vendo por causa dos comentários por cima. É, já aproveita, já faz, gente. Os comentários por cima. Ó, vamos lá, vou focar bem aqui, tá bom? Então, essa é a técnica da poça d'água. O papel tem que estar mais pra esquerda, pra cá, né? Os comentários desaparecem como para de tocar a tela. Exato. Se você colocar dedo na tela, o comentário vai desaparecer. Acho que você tem que apertar no meio da tela. Pelo menos no Instagram é assim, né? Hoje a gente já pode... Quem tá atrasado pode fazer todos, tá atrasado. Já pode fazer o de amanhã. Lembra que eu falei da antecipação? Tudo bem? Podemos avançar? Estão conseguindo? Tá ok. No computador tá ótimo. Acho que o computador com certeza. Muito bem. Vamos para a próxima, então. A próxima técnica é máscara. Como a gente vai usar máscara, tá? Então, fizemos dos círculos, fizemos da poça d'água e vamos fazer máscara. Os círculos, queridos, um beijo. Pronto, tchau. Já estão ótimos. Ó, praticamente já secou. Só tem essa manchinha aqui. Máscara é o seguinte, nossa máscara mais comum e mais fácil de você trabalhar é a fita crepe, tá bom? Eu peguei uma palavrinha bem pequenininha pra gente fazer, que é a palavra fé, tá, gente? Então, eu tô pegando aqui fita crepe normal, tá? Eu cortei ela no meio porque eu queria numa espessura menor pra fazer uma palavra e vou mostrar pra vocês como fazer ela como campo também. Campo de desenho invertido, tá? É outra técnica de máscara que eu vou mostrar. As duas são bem simples. Existe outras formas de você fazer máscara, que é você comprar a máscara líquida e que você coloca e ela espera secar, depois você arranca como um adesivo. Não é tão fácil de achar, por isso que eu não vou nem trazer ela aqui, mas para que você saiba, tá bom? E porque a gente quer também fazer várias coisas que seja possível a gente fazer com o que tem em casa, tá? Porque o objetivo é que você consiga fazer. Dá pra fazer máscara com fita dupla face, dependendo da dupla face, algumas são razoáveis, de uma qualidade um pouquinho melhor. Geralmente a picotadinha na borda, ela dá pra fazer. Algumas, você vai correr o grande risco de rasgar o seu trabalho, mas se você não tem outro jeito e quer testar, vai pra cima, tá? Tudo bem, Vânia, com a graça de Deus vai ficar gravado, sim. Acho que tá gravando, né? Tá gravando, sim, ele grava. Vai ficar disponível para vocês voltarem. Essa manhã aqui com vocês já é tipo assim, ó, o que eu quero da vida? Eu não quero mais nada. Ou coisa boa isso, ou coisa boa. Então, aqui que você vai fazer aqui, ó. Você vai... Aqui, acho que tá um pouquinho... chatinho. Seu chatinho. Deixa eu pelo menos deixar elas do mesmo tamanho, né? Ó, essa daqui é uma palavra super simples que todo mundo vai conseguir fazer. E já é do nosso desafio de alguns dos dias, mais pro final. Eu peguei a menor palavra que tinha. Como eu posso fazer aqui isso?
Isso. Eu vou cortar menor aqui. A fita crepe é bom que você vai cortando de vários tamanhos. Simples, certo? Então aqui, o que a gente vai usar nessa técnica da máscara? O mesmo que a gente já treinou aqui nos círculos, que a gente treinou, que eu falei pra vocês da proporção, uma de pigmento, um pincel, vamos dizer assim. Um pincel mergulhado uma vez no pigmento e mergulhado 2 vezes na água, tá? Essa proporção que a gente já treinou aqui nesse, nós vamos aplicar aqui, só que a gente não vai se preocupar em controlar. São técnicas livres, tá bom? De expressão, de você ver o que vai ter um resultado imprevisível, certo, gente? Vamos atentar. Que cor é a fé pra vocês? Eu acho que a fé pra mim é um pouco amarela. Então vamos pegar aqui. Você vai fazer bolhas em torno da máscara. Você vai esquecer que a máscara tá aqui. Você vai praticamente pintar como se ela não estivesse aqui, tá? Depois que já passar uns 10, 15 minutos, nós vamos para outra técnica. Vamos esperar secar e a gente retoma essa daqui, porque essa é muito técnica de processo. Você pode, de repente, não tenho muito tempo. Um dia você faz todas as máscaras, no outro dia você faz a primeira camada, no outro dia você tira todas as máscaras e faz o ajuste que precisa, tá? Dá para você fazer ela em vários dias alternados. Então você vai pintar esse papel, esse espaço aqui, como se a máscara não tivesse aqui. Então esse plano círculo que eu vou fazer também. Fazer um plano círculo aqui. Deixa eu pegar um pincel para fazer um plano círculo, só para me guiar. Fiz um plano círculo aqui que vai ter que extrapolar um pouquinho para cá, mas tudo bem, é isso. Tá aqui, ó. Só para ver, certo? Aí, ó, vou lá, uma parte de pigmento, 2 partes de água, tá? Água, uma dança, tá? Um passo para frente, um passo para um lado, 2 para o outro. Água, água, um pouco mais se eu quiser. Outra cor, ocre. Pigmento mais água. Aqui eu vou ter que ajustar um pouquinho. Então vai água aqui. Outro pigmento. Água. Vamos ver se a nossa fita vai aguentar. Ainda tem isso, tá? Pode ser que ela aguente, pode ser que não. Então aqui, ó. Certo. Quero manter o círculo, então eu vou vir aqui, ó. Vou fazer mais. Vou avançar o círculo com água, tá? Sempre com água. Da borda pro centro, sempre. Vou avançar o círculo com. Posso deixar ele samba um pouquinho. Vou tirar um pouquinho aqui, que aí é judiada a fita, né? Ok. Vamos deixar secar por 15 minutos, 10 a 15 minutos. Como hoje tá um dia úmido em São Paulo, garoa. Então vai mudar os resultados de todas as nossas aquarelas, né? A gente teve um abril tão quente, agora maio chegou que chegou. Certo? Muito bem. Fizemos essa técnica, agora vamos fazer outra técnica que eu amo, I so love it. Mais folha. Essa daqui é invertido, qual que é a chave dela? Você vai escrever no centro com outro material, tá? Você vai escrever... Deixa eu subir ela pra cá, vou fazer um pouquinho maior. Você vai escrever no centro com outro material. Você vai usar outra caneta. Espera que eu quero centralizar, por favor. Certo. Pronto aqui. Vou fazer um pouquinho mais largo. Então, vou fazer aqui. Ontem eu gostei de fazer o meu. Vocês viram o meu de ontem que eu compartilhei de uma mão? Nossa, agora eu quero só desenhar fruta, meu Deus. Fiquei muito feliz e eu fiz muito rápido. Eu vou usar fruta aqui também. Flores e frutas. Flores e frutas. Aí eu fiz aqui, ó. Eu fiz essa máscara assim. Deixa eu tirar esse sorriso daqui que ele pode sofrer. Ó, coloquei já a coisa aqui. Vamos fazer as frutas. A gente já tá com amarelo. Vamos primeiro laranja aqui. Ah, podia fazer várias frutas amarelas. Sim! Pera aí, aqui. Vou desenhar com a água aqui. Vou fazer um abacaxi bem grandão. O abacaxi vem pra cá. E a coroa dele aqui. Minha composição tá aqui, tá? Isso aqui tudo é meio que fundo, tá? Que a gente vai criar o abacaxi aqui. Ó, comecei, já começamos bem. Vou fazer meia laranja aqui. O que mais tem de fruta amarela? Pensei um pouco amarelo. Será que é das amarelas mesmo?